Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando mais um podcast da ABS de São Paulo. E hoje nós temos a honra de estar recebendo aqui a nata da sommelierie brasileira, representada pelo nosso candidato a sommelier. Aliás, os três foram candidatos a sommelier. Os três se classificaram muitíssimo bem. São Paulo, como sempre, deu um show, né? Fomos, no conjunto, o estado que teve os melhores classificados para o concurso de sommelier. E nós estamos aqui para discutir um assunto que eu quero já lançar para todos e ouvir a opinião de todos vocês, que é o antigo papel e o novo papel do sommelier. Ou seja, aquele papel antigo do indivíduo que servia vinho, daquele que escolhia prato, hoje se ampliou muito. Se ampliou para o bem e para o mal. Para o bem, ele se ampliou porque aumentaram as exigências de conhecimento dos sommeliers. E para o mal, porque estão aproveitando o conhecimento maior, a expertise maior dos sommeliers, para usá-los como mão de obra barata para exercer outras funções sem contratar as pessoas para essas funções, como maître, por exemplo, ou como gerente. Então, eu queria ouvir inicialmente a opinião de todos vocês sobre isso que eu estou lançando. Vamos começar com as senhoras, né? Sempre eu acho que eu sou do tempo antigo, que a gente dava. Então, vamos ouvir a minha querida Gabriela, para que ela dê a sua opinião e depois nós vamos ouvir por idade. Agora eu lancei a cisane entre eles, tá certo? Vamos pela ordem do serviço. Primeiro as senhoras, depois os mais velhos, então, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Obrigada, doutor Mário, obrigada pelo convite. É sempre bom, né, poder falar sobre o que está acontecendo no mercado e, de fato, esse é um ponto importante sobre a mudança do comportamento das contratações no mercado da sommelierie e, obviamente, falando muito mais sobre a perspectiva do mercado de São Paulo, já que é o mercado de atuação nossa especialmente, né? Um movimento que eu percebi no pós-pandemia foi realmente os sommeliers saírem do serviço e fazerem um movimento de importadoras, outros tipos de trabalho com o vinho que não o serviço em restaurante. Eu fui uma dessas também. Eu fiz esse movimento de saída também da sala para uma importadora. E o que eu acredito que definitivamente marca esse momento são dois grandes fatores que fizeram com que muitos dos profissionais quisessem sair do serviço de vinhos no restaurante e passar para outros lugares do mercado. Mas um deles é a valorização, a remuneração, sem dúvidas, é bastante diferente em outros segmentos do mercado. E é muito difícil a gente considerar que alguém possa viver ou ter minimamente o retorno de tudo aquilo que investiu para se tornar um profissional de alto gabarito, tendo esse retorno trabalhando em restaurante. Nos melhores restaurantes, a gente sabe que o retorno financeiro vai ser muito baixo ou a muito longo prazo. E um segundo fator que eu acho que foi o principal, pelo menos para mim, foi com certeza o principal fator, é a questão de entender também esse profissional como um indivíduo que quer poder ter alguns momentos de vida social, à noite, final de semana, né? E quando a pandemia mostrou isso para a gente, mostrou o que era, né? Eu vinha há 20 anos sem ter um final de semana, sem poder assistir uma novelinha à noite e tal. E quando eu vi o que era isso durante a pandemia, eu falei, puxa vida, eu acho que eu gostei. E eu acho que eu quero um pouco mais. Então, a possibilidade surgiu a partir do momento que eu entendi o que era poder ter final de semana e noites. Então, eu acredito que seja um movimento que precisa
que o mercado precisa passar ainda, que é o de equilibrar a questão também do trabalho, remuneração e respeito a esse momento individual das pessoas, né? A gente entende que o segmento de alimentos e bebidas é um segmento que demanda muito da presença das pessoas e que muitas vezes é incompatível com os desejos das pessoas, mas o que a gente viu foi o mercado ficando sem sommeliers. Então, eu acho que precisa ser revisto, né? Talvez alguma coisa como Tudo um bem. meio termo aí entre oferecer também condições para esse profissional querer voltar para o serviço de vinhos em restaurantes, porque sim, temos poucos. Muito bem. Luiz, e você? O que você acha? Eu concordo com a Gabi. Eu acho que a gente tem visto, pelo menos aqui em São Paulo, várias vagas em aberto de sommeliers que também e elas estão abertas há um bom tempo, porque eu acho que falta um pouco ainda sommeliers que querem estar ali no salão, por muitos pontos desses que a Gabi levantou, que é muito puxado, uma escala dura, poucos dias de folga, um domingo por mês, não é uma coisa fácil de ser levada em Mas, consideração ao à contrário da família. Gabi, que ouviu o canto da sereia já, no seu caso, você está firme aí na sala, não está? Eu tô, e eu gosto muito de estar no salão, assim, no dia a dia da operação. Hoje eu trabalho em um hotel e não é só o restaurante que a gente vivencia, né? Então tem os eventos que estão acontecendo ao mesmo tempo, tem o bar do hotel, o room service que demanda também venda de vinho. Então são vários pontos que você acaba também absorvendo dentro de um hotel. Fora a infraestrutura que você tem em poder cuidar daquele hóspede ou daquele cliente que está no restaurante, que muita coisa você pode fazer por ele. No meu caso, eu gosto muito de estar ali no salão, de fazer esse serviço, que é o que a gente aprende lá no curso de sommelier da ABS, e eu gosto muito de desenvolver esse serviço no meu dia a dia, até porque eu tenho participado dos campeonatos, então acredito que isso também seja uma forma de me manter ativo ali no serviço clássico de sommelier, que é no meu caso, é o que eu gosto de fazer. Eu não me vejo hoje trabalhando em uma importadora. Eu gosto muito de vivenciar o salão e essa experiência ali do cuidado do cliente. Agora, e você, Zé? Você que já vivenciou tudo isso, né? Qual é a conclusão que você chega? Olha, doutor Teles, primeiro agradecer a participação aqui, o convite, e parabenizar o Luiz Otávio pela classificação como um dos finalistas para o concurso brasileiro de sommelier. Parabéns, Luiz. Obrigado, Espero que você Zé. nos represente muito bem lá no Sul, no próximo campeonato. Doutor Teles, como você já falou, eu já passei por importadora, já passei por restaurante, hoje mais focado na área educacional e eventos. Eu sinto que o mercado brasileiro tem tido uma dificuldade de manter os profissionais na sala, claro que pelos motivos que a Gabi já elencou anteriormente, mas eu acho que muito mais por uma miopia empresarial. Está deixando de ganhar dinheiro nos restaurantes e hotéis de melhor categoria por uma miopia empresarial, entendendo que o sommelier qualificado é um custo e não uma ferramenta de venda, um profissional que vai treinar a equipe, que vai proporcionar melhores resultados para o negócio daquele estabelecimento. Então, na minha opinião, ainda padecemos um pouco de imediatismo de resultado e falta de visão empresarial do nosso grupo de restaurantes. E Muito bem. nesse ponto, Zé, acaba entrando muito, desculpa até interromper, mas entra muito no que o Dr. Mário falou sobre essa otimização do profissional sommelier em outras funções, né? Então, para aqueles que não abriram mão completamente do sommelier, então vem se aproveitando desse profissional, que definitivamente é um profissional bastante completo. Eu sempre brinquei nos meus anos de sala de que o restaurante ele pode ficar sem maître, sem gerente,
porque o sommelier, no final das contas, ele dá conta de fazer tudo isso. O que não pode realmente é ficar sem sommelier, porque ninguém consegue cobrir o que o sommelier faz. Então, ele, por ser esse profissional que tem capacidades, né, e tem diversos skills, ele conhece, ele sabe fazer coisas diferentes dentro dessa área, ele acaba sendo utilizado dessa forma como coringa e muitas vezes vem acumulando funções, né? Então, Tudo bem, desvalorização do profissional, falta, quer dizer, aproveitar-se desse profissional, tudo isso a gente está sentindo e vivenciando que foi agravado pela pandemia. Aí eu pergunto para o Fabrício, que está encarando isso aí. E aí, Fabrício, vai desistir ou vai continuar? Boa tarde a todos aí. Agradeço aí o convite para estar participando aí desse bate-papo aí. Trabalho na área já faz um tempo também. E surgiu agora, já vinha já, e o desejo de fazer o curso. Realmente, a gente percebe que, como a gente trabalha há um bom tempo na área, a gente percebe essa deficiência nesse setor, né? Ainda mais agora, depois da pandemia, a gente percebe que a demanda das pessoas ir aos restaurantes, aos hotéis, nas viagens, e ficou muito carente essa mão de obra. Então, pensando justamente nisso também, já agregando aí também na bagagem, eu decidi fazer o curso e pretendo dar seguimento, sim, porque é uma área que está bem perceptível aí, que está com uma grande expansão e a mão de obra está muito carente, né? Então, percebe-se também um pouco aí, justamente como o professor José acabou de falar também, uma falta de visão por parte dos donos dos restaurantes em si, né? Dar esse incentivo para a sua brigada, passar um pouco também desse incentivo. E só tem a agregar, né? Para um geral, né? É que é um círculo vicioso, né? Você tem o aproveitador, que é o dono do restaurante, você tem o elo mais fraco da corrente, que sempre acaba sendo sommelier, porque você não tem muita opção. É isso, ou o cara, você corre o risco do cara mandar você embora, né? Então, é uma situação difícil, realmente. Vocês acham que talvez falte uma defesa profissional mais firme, mais aguerrida? Em resumo, falta dar mais porrada nos donos de restaurante ou não? Doutor Mário, eu acho que não. Eu acho que eu sempre gosto de tentar usar o reforço positivo. Eu acho que ao invés de brigarmos com as criaturas, Uhum. é trazer esse pessoal para o nosso lado, né? Fazer ali um trabalho de esclarecimento e de convencimento da importância desse profissional. E eu acho que a ABS pode prestar esse papel, pode fazer esse serviço, pelo menos no mercado paulista, né? Com bastante qualidade. Retomar aí algumas ações voltadas para os empresários do setor e trazê-los para próximo da gente. Eu acho que esse é o melhor caminho. E aí, Luiz, o que você acha? Concordo com o Zé, e eu acho que o que falta um pouco é o que a gente está tentando fazer hoje na BS, é se organizar entre os sommeliers também, né? A gente ter mais essa troca e ver o que é melhor para nossa categoria, que muitos problemas e mudanças elas vêm acontecendo, né? E a gente tem que sentar mesmo e ter esses bate-papos para a gente conversar e ver o que dá para a gente fazer para ficar melhor para todos, né? E para nossa profissão também não desaparecer, né? Falando em aguerrimento, eu não posso deixar de ouvir a Gabriela, que é a nossa mais aguerrida. A que briga. Quando ele perguntou assim, será que a gente tem que brigar? Eu já venho brigando há Por 20. isso que eu me sinto atraído pela personalidade dela, porque nós somos similares. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Obviamente que o caminho do Zé Eduardo é muito melhor do que o meu. Ao longo dos anos a gente vai aprendendo que só brigar às vezes também não adianta, né? Eu acho que a gente também precisa se colocar no lugar de propor soluções,
né? E encontrar formas de ajudar a minimamente minimizar essa miopia do mercado, né? Então, se o mercado não está enxergando qual é a vantagem de ter um sommelier, a gente precisa ajudar a mostrar. Então, eu acho que a minha briga hoje, depois de alguns anos, vai muito mais nesse sentido, de continuar batendo nessa tecla sobre a importância do profissional. Hoje em dia, não, mesmo não estando no salão de nenhum restaurante diretamente, eu trabalho com restaurantes, então eu atendo restaurantes e dou suporte para restaurantes, né? E, sobretudo, a gente troca informações, a gente troca conhecimentos, a gente conversa, e nas possibilidades que eu tenho, eu vou defender sempre a carreira do sommelier, porque eu mesmo do lado de cá, eu entendo a importância de ter um profissional no serviço do vinho, né? Para quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, vai ver que eu estou no carro, eu estava dando um treinamento de brigada, justamente há 20 minutos atrás, de um restaurante novo, que está se preparando para trabalhar e tudo mais, e que não tem sommelier, né? E é isso que eu fico bastante chocada, porque não existe um profissional já formado trabalhando ali, né? Tem algumas pessoas em treinamento, enfim, estudando, pessoas que estão na ABS, bom, que bom, tem alguém que tem um pouco de noção, mas não existe o cargo de sommelier. Então, eu sou a primeira pessoa a cobrar isso dos restaurantes e falar, olha, vocês estão perdendo dinheiro, e mostro, mas é sempre por esse caminho mesmo, de tentar mostrar os benefícios em ter esse profissional exclusivo para a área, né? Porque Muito se bem, ele você é sabe que gerente, maître, eu acho que quem está tentando fazer muita coisa num restaurante faz um pouco de nada, né? Porque é muito difícil tomar conta de pessoas, gerir estoque e mais cuidar do serviço de vinhos. O vinho com certeza vai ficar por último, porque a garrafa não dá problema, né? A garrafa está quietinha lá na adega e pessoas, clientes, funcionários, a equipe, tudo isso gera mais problema do que garrafa de vinho. Então, eu já tentei ser gerente sommelier e não deu certo. Então, eu não recomendo para os donos de restaurante. bom, o Zé talvez saiba desse esforço que a gente está fazendo, mas a ABS está tentando, acabou de criar um curso cujo objetivo é levantar em cada restaurante profissionais que já trabalhem como garçom, como comã, para dar uma formação inicial de serviço e de culinária para formar aquilo que a gente chamou de um técnico de sommelieria, que teria um degrau antes de ser um sommelier pleno, vamos dizer assim. Para quê? Para ir contra essa demanda que é absolutamente esmagadora. Quer dizer, quem vem à ABS e olha a procura, o procura-se sommelier, fica impressionado pela quantidade de pessoas, de locais que estão em busca de sommelier. Então, a ideia da gente é tentar estimular quem já trabalha no restaurante e que gosta disso. O que vocês acham dessa iniciativa e qual é a visão que vocês têm a respeito disso? Olha, o meu ponto de vista, como estou ali na área, percebo que é um ponto muito positivo a ser trabalhado assim. Eu acho que é extremamente importante existirem ações que estimulem mais profissionais a se tornarem sommeliers ou começarem a se interessar por isso. Então, quando a gente fala de um curso profissional de sommelier, é um investimento de tempo e financeiro que muitas vezes a pessoa não tem nem certeza se ela quer fazer, né? Então, é importante ela ter um primeiro passo para entender se ela vai querer continuar naquela área. Então, fazer um primeiro degrau aí de treino, onde ela já possa começar a viver, né, o mundo da sommelierie e entender se definitivamente é isso que ela quer fazer. E aí sim dar o segundo passo de fazer o investimento do curso profissional, que a gente entende que precisa também ter mais estímulo para que as empresas
façam isso pelos seus funcionários. Também é importante que tenha essa visão a longo prazo, né, das empresas de investirem nas equipes e, obviamente, inclusive dar como reconhecimento, né, para esses funcionários um curso profissional. Mas é extremamente importante que, de novo, a gente possa criar condições. Eu acho que esse é um passo para criar condições de termos mais profissionais na área. Eu corroboro tudo que foi dito, e eu acho que essa iniciativa da ABS de propor um curso para iniciante do serviço, né, ou para lapidar quem já está no serviço, é uma grande sacada e acho que vai proporcionar um melhor serviço para quem vai até o restaurante e incentivar os entrantes. Acho que isso é muito legal e a gente vai ter uma melhora na qualidade geral, porque a gente olha hoje para as classes de formação de sommelier profissional, mais de 90% fazem o curso sem ter a perspectiva de trabalhar na área. E se a gente continuar assim, a gente vai claramente perder os profissionais do futuro. Então, temos que incentivar quem já está no serviço a alcançar mais degraus elevados. Mas você sabe de uma coisa? A gente tinha a expectativa de que, num curso desse, que a gente tenta envolver o restaurante, houvesse uma participação mais efetiva dos restaurantes, um interesse, porque é uma necessidade. Mas vindo de acordo exatamente ao que vocês já levantaram, a visão é muito míope desse pessoal. Quer dizer, você quase tem que ir lá insistir com algo que, na verdade, é uma necessidade deles. Quer dizer, eu nunca vi uma coisa dessa, mas acho que nossa missão é não desistir. Acho que nós temos que enfrentar as dificuldades. Já não me surpreende, porque eu acho que isso que vocês levantaram, essa miopia, é uma coisa já esperada, né? A gente já tinha uma ideia que isso poderia acontecer. Então, acho que nós vamos insistir nisso, fazer corpo a corpo, porque não tem outra solução mesmo. O que você acha, Luiz? Eu acho também que esse é um caminho para a gente dar acesso a essas pessoas que já fazem um pouco de serviço, mas acabam aprendendo com o sommelier que já trabalhou junto. E é muito importante a gente trazer essas pessoas para um curso, porque é aquele pontapé inicial, né? Esse profissional, ele com certeza depois vai continuar, vai querer fazer um curso de sommelier profissional, é uma coisa que vai instigar ele a continuar estudando e praticando. E você Então, sabe, Luiz, que o mais engraçado, eu sinto, é que nós não temos dificuldade em estimular os meninos a participarem, que muitos deles estão ávidos por ter uma chance de ascender, de melhorar, etc, etc. O problema é dos restaurantes mesmo, é isso aí, esse aqui é o ponto fundamental. Essa eu sinto que é a principal resistência que a gente tem que vencer. Mas temos que vencer, né? Não tem jeito. Né? A batalha, como é que é? Se soltarem 300 soldados soltarem flecha, combateremos a sombra, não tem problema. Não tem galho nenhum. Mas já quero aproveitar o gancho aqui e me colocar à disposição para esse curso, para dar aula, que vai ser um prazer também compartilhar. Não só você, como todos aqui presentes e mais alguns ausentes. Você não escapará, não fugirão. Faço questão. Eu acho que também nós, ademais do trabalho e tudo mais, a gente também tem uma... Eu acredito que depois de um determinado ponto, a gente precisa começar a devolver de alguma forma. E hoje eu encontro dentro da ABS, que foi a minha primeira casa, né? Eu acho que é um dos maiores prazeres poder retribuir educação nessa que foi a minha primeira escola do vinho, né? Quando eu mal sabia o que era um vinho fino, quando eu não fazia ideia do que era um serviço de sommelierie,
Isso lá nos idos de 2006, quando eu cheguei na BES pela primeira vez, vinda da praia, de cabelo desgrenhado e etc e tal, e cheguei naquela sala com um assunto tão sério e algo que para mim parecia tão distante, e eu comecei a viver aquilo. Então, eu acho que ninguém espera, eu não espero que as pessoas cheguem numa sala de aula prontos para serem um sommelier de Emiliano, como eu tive a honra de ser também, e hoje o Luiz está ali, ou de hotéis, de outros hotéis de luxo, ou restaurantes de luxo, enfim. Ninguém espera que a pessoa chegue pronta na sala de aula para isso, mas parte do que eu quero deixar é um pouco do retorno sobre isso também que eu pude aprender ao longo desses anos, né? E dando aula, eu acho que é a melhor de todas as formas de retribuir e devolver para o mercado de alguma forma também. Então, com certeza vai ser um prazer poder trabalhar com essa turma que quer aprender, que está com vontade, sangue no olho, como a gente fala. Então, contem comigo, com certeza. Bom, então, como nós estamos nos aproximando já do fim, eu estou sentindo que vocês estão, de uma certa forma, otimistas, né? Apesar de todas as dificuldades, eu acho que o sentimento que eu estou saindo daqui hoje é um sentimento para continuarmos a nossa batalha. Eu não vou dizer em glória, porque seria meio exagerado, tá certo? Então, eu queria que vocês mandassem uma mensagem final, principalmente para aqueles que, como o Fabrício, estão se iniciando na profissão, né? Quer dizer, algo para que essas pessoas digam o seguinte: puxa vida, vale a pena a gente continuar, né? Eu acho que a mensagem que a Gabi passou a respeito de como ela era, como ela é, já dá uma pista para a gente. Quer dizer, como as pessoas evoluem. Quer dizer, eu acho que nada me deixa mais feliz do que ver isso que eu estou vendo, né? Eu acho que a minha realização é essa, é ver que, de alguma forma, eu contribuí um pouquinho para que a Gabi e muitas outras pessoas possam atingir esses objetivos de vida. Então, com vocês, uma mensagem final para todos, por favor. Eu acho que ser sommelier é alguém que coloca um pouco do seu coração, um pouco do seu intelecto para servir outra pessoa, para entregar o melhor de si, para transformar uma simples refeição numa experiência completa no restaurante. E para aqueles que optarem por fazer trabalho de sommelier fora do restaurante, também é um desafio, porque vai ter que estudar tanto quanto, vai ter que se entregar tanto quanto, vai ter que viajar, vai ter que estudar línguas, mas eu posso dizer com toda certeza que é um trabalho muito gratificante, muito importante. E se você gosta de gente, é o melhor a ser feito. Eu acho que é isso também, você precisa gostar das pessoas, de cuidar das pessoas, né? Se colocar no lugar, eu acho que é muito importante, como que eu gostaria de ser servido, ou quando eu fosse no restaurante. E eu acho que a gente tem que ser otimista mesmo, porque não tem outro caminho. O que eu vejo assim também é as pessoas querem aprender sobre vinho muito rapidamente. Eu acho que o vinho é um aprendizado constante. O doutor Mário Teles até fala disso, né, doutor? Quando se fosse estudar Borgonha, uma vida não dá para você aprender muito sobre a Borgonha, que é muito difícil, as coisas mudam, né? Morre todo mundo antes. Ent- Então, eu acho que o mais bonito da profissão é isso, é você se desafiar e sempre não parar de estudar, praticar, cuidar dos clientes, e eu acho que isso que é o mais bonito, a gente nunca está pronto, sempre a gente vai ter melhorar, 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 para, quem sabe, um dia ser um bom profissional, né? Eu acho que eu sou a pessoa que tem, eu realmente acredito sempre em dias melhores, que dias melhores virão. Então, como o Luiz disse, a gente não tem muita opção. Eu acho que tem que realmente ter esse senso. Mas sobre tudo que eu já passei, assim, sem dúvidas, as minhas melhores experiências, e eu vivi coisas dentro de uma sala de restaurante que eu jamais poderia ter pago para viver,
né? Trabalhando em bons restaurantes, em boas salas, eu provei vinhos que, com certeza, eu não poderia ter comprado, assim, e muitas pessoas ricas não vão comprar até o final da sua vida. Então, eu acho que essas experiências que não tem preço, né? No final das contas, eu ainda ganhava, né? Eu recebia para tê-las. Além de tudo, ganhava. Além de tudo, eu recebia, né? Para ter as melhores experiências que eu já tive, realmente falando em gastronomia e vinho, foram trabalhando, porque quando a gente tem realmente a oportunidade de degustar vinhos incríveis, tá? Que muitas pessoas não vão conseguir fazer isso. Então, eu me sinto uma privilegiada por tudo isso, definitivamente. E só que eu entendo que é um privilégio possível a quem queira se dedicar a ponto de abdicar também de muitas coisas durante esse tempo para viver tudo isso. Então, é possível para quem queira se dedicar. E com certeza existe um retorno. Quando eu falei inicialmente sobre a questão do reconhecimento ou retorno financeiro, obviamente existe esse outro lado do retorno da vivência, da entrega, do serviço e de tudo que você recebe em troco disso também, que vale demais a pena para quem ama servir. Então, eu acho que sim, se a pessoa tem o servir como amor, de fato, vale a pena tudo que vai passar para conseguir chegar em uma boa posição enquanto sommelier. Não tenho dúvidas disso. Muito bem. Bom, para encerrar a nossa live, eu vou passar a palavra para o nosso futuro, que é o Fabrício. E aí, Fabrício, temos futuro ou não temos? Temos sim. É aquilo, né? Nós se reunimos, né? Se reunir, né, em prol dessa causa sempre será bem-vindo, sim, com certeza. Porque nada é mais gratificante que mais que você esteja ali, né, fazendo aquilo que você gosta, que atender o próximo. Bacana você ver o pessoal chegar com a sua família, você poder prestar aquele bom atendimento. Você sabe que aquela pessoa está esperando um momento em paz, em família, quer aproveitar e você está fazendo parte diretamente daquele momento. Então, eu acredito que é uma causa assim que só tem a agregar e vai fazer sucesso com certeza. Bom, eu quero agradecer a vocês pela disponibilidade, dizer que a ABS conta com vocês, vocês são o cerne da ABS, vocês são aqueles em que a ABS confia para que a gente possa dizer que tem um futuro, tá? Então, eu agradeço a presença de vocês, agradeço os ouvintes que nos ouviram nesse vídeo podcast, né? E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado.